Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Quem caiu de paraquedas por aqui, eu me chamo Fábio Menezes, assessor de investimentos CVM, professor de introdução ao mercado financeiro e operador na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Tudo bem com os amigos? Bom, o vídeo de hoje basicamente é: você já se sentiu perdido em um grande shopping? Você entrou no shopping, procurou uma loja e não sabia onde ficava esta loja? Basicamente, essa é a situação que ocorre dentro da nossa Bolsa de Valores. A pessoa que chega pela primeira vez na B3, basicamente ela olha e não entende a dimensão que é a nossa Bolsa de Valores e acaba indo por uma indicação de amigo, por um vídeo de YouTube, e acaba chegando na Bolsa de Valores meio que perdido. É como se você entrasse em um grande shopping e não soubesse exatamente onde está. E para esclarecer isso, esse vídeo é para você, tá? Hoje nós vamos tratar basicamente da divisão do mercado. Como se dividem os ativos dentro do mercado brasileiro, tá bom? Roda a vinheta. É isso aí. Bom, se eu chegasse hoje no mercado brasileiro, basicamente eu ia querer entender onde que eu estou, por que eu estou operando tal ativo e em que esse ativo, em que contexto esse ativo está inserido, para que eu possa me localizar melhor e assim aprender de forma eficiente a como operar. Esse vídeo é um vídeo para pessoas que estão começando na Bolsa de Valores e precisam de um conteúdo básico. Então, nós vamos fazer uma série de vídeos nesse sentido, de conteúdo basilar, para eu preparar vocês para que entendam a dimensão do mercado e como vocês podem extrair dinheiro dessa atividade, tá bom? Basicamente, eu vou apresentar para vocês a divisão do mercado brasileiro, como se dividem os ativos dentro do mercado brasileiro. Bom, quando você pensa basicamente em divisão, a gente tem que entender o que é a B3. A B3, que é a Brasil Bolsa Balcão, é a nossa bolsa de mercadorias e futuros, e ela basicamente é um mega shopping, tá? É a maior loja brasileira. Dentro dela tem as maiores empresas brasileiras, produtos agropecuários, tem toda uma classe de ativos, tem que serve para proteção, que serve para alavancagem, que serve para especulação, que serve para arbitragem. Lá na B3 são negociados mais de 40 bilhões de reais em negociações por dia. Então não é pouco dinheiro. Para você entrar neste ambiente, onde gigantes estão concorrendo entre si, institucionais, governos, empresas, pessoas físicas, estrangeiros, você tem que estar sabendo o básico do básico para poder não se perder. E aí é onde entra esse vídeo, tá? A intenção desse vídeo é um vídeo curto, mas a intenção dele é lhe localizar dentro desse ecossistema que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a nossa B3. Bom, basicamente eu quis aqui desenhar como que a B3 se divide em termos de classes de ativos. Dentro da B3, e aqui eu cito os principais, é óbvio que existem inúmeras classes de ativos, mas as mais conhecidas e as mais operadas são essas, tá? Eu vou ter aqui, basicamente, o mercado de ações, ou seja, o mercado à vista. Esse mercado, a gente opera as ações das empresas, a intenção dele é nos tornarmos sócios das empresas e com isso a gente fazer aí investimento ou mesmo especulação, tá? Nós temos os ativos listados no exterior, que são as BDRs, ou Brazilian Deposit Receipt, que são nada mais nada menos do que títulos que são emitidos nos Estados Unidos e tem sua colocação aqui na B3. Nós temos o mercado
de balcão organizado, que é um mercado à parte lá dentro da B3, e temos um mercado de fundos. Obviamente tem outros tipos de ativos, mas nós temos esses principais, que são os mercados de fundos, que são as ETFs, que são os fundos imobiliários, que são os fundos de investimento em agronegócio, e os FIINFRAs, que são os fundos de infraestrutura, e os fundos de curto prazo, tá? Curto prazo, longo prazo, tem uma infinidade de fundos aí multimercado, que são negociados dentro dessa categoria. E um fundo e uma classe de ativo toda especial. Qual é essa classe? São a classe dos derivativos. Essa classe aqui basicamente compreende mercado futuro, mercado de opções, mercado a termo e mercado de swaps. Eu não vou tratar nesse vídeo basicamente dos mercados de opções, mercado a termo e mercado de swaps. Eu vou tratar basicamente daquela que é a porta de entrada para quem chega na bolsa e chega querendo, com o sonho de ganhar uma renda extra, de ficar rico, que são o mercado futuro e basicamente o mercado à vista, tá? Quem chega na B3 vai chegar por esses dois mercados. E daí a intenção de você se localizar sabendo qual é cada classe de ativo. Se eu vou operar um mercado futuro, eu tenho que entender para que o mercado futuro serve. Aliás, para que os derivativos servem? Os derivativos são instrumentos criados em forma de contratos para proteção, o que a gente chama de hedge. Então, hedge de quê? Proteção de quê? Vamos supor você que eu compre aqui, por exemplo, ações. E aí eu estou preocupado em proteger a minha posição em ações. Eu posso utilizar aí o mercado de opções, onde eu compro puts, ou seja, uma espécie de contrato que garante que o vendedor, que o comprador da put exerça o direito de vender a ação a um determinado preço que ele negociou. Então, mas nós não vamos tratar das opções ainda, eu quero que vocês entendam a dinâmica. O mercado futuro, da mesma forma. Observe você, se eu sou um agropecuarista e a arroba do boi hoje está R$324. Basicamente, o que é que vai acontecer? Cara, eu estou preocupado se o mercado, vamos supor aí que fique, as exportações caiam bastante, sobre produto interno. Sobre muito boi no pasto. O que é que vai acontecer com o preço do boi? O preço do boi vai despencar. Por quê? Porque está sobrando produto, está sobrando oferta no mercado. Então, o que é que vai acontecer? Sobrando oferta no mercado, o preço tende a cair. Tá? Então, para eu me proteger dessa oscilação, eu uso o mercado futuro. Eu vou lá no boi gordo futuro e eu vou vender uma posição referente à quantidade de bois que eu tenho no pasto. E isso faz com que, se o mercado cair, eu esteja ganhando na ponta vendida. Se o mercado subir, eu estou perdendo aqui na bolsa, entretanto eu estou ganhando no mercado à vista. Então o meu preço, ele fica travado, tá? O meu preço, ele tende a ficar travado. Como assim travado, Fábio? Ora, se eu comprei, se eu sei que eu travei o meu preço vendido em R$324 na bolsa, se ele subir, eu estou perdendo na bolsa. Entretanto, eu estou ganhando no mercado à vista. Então, na mesma hipótese, eu estou pagando aqui a quantidade necessária para o preço permanecer em R$324, porque eu estou ganhando o excedente no mercado à vista. Para isso serve o mercado futuro. E aí a gente precisa entender essa dinâmica e para que serve o ambiente da Bolsa de Valores, que na verdade é um grande mercado. É o mercado brasileiro. É onde todos os produtos brasileiros são encontrados e colocados à disposição do mundo inteiro. Muito bem. Mas no mercado, a gente pode fazer alguns tipos de operações diferentes. E aí eu quero que atentem-se para essa dinâmica. No mercado eu posso fazer investimento, que são uma tomada de posição comprando ações, por exemplo, e essas ações valorizam com o tempo. Eu compro ativos, ou seja,
Eu compro a ação de uma empresa acreditando que ela vai dar lucro e me propicie dividendos com esse lucro. Eu posso fazer também, basicamente, uma especulação, que é o que muitas vezes acontece. Os especuladores entram comprando uma posição mais barata e tendem a vender ela mais cara num curto período de tempo, o que a gente chama de day trade ou swing trade. E nós podemos também fazer arbitragem. O que é arbitragem? Basicamente, eu compro um ativo fora daqui, compro o ativo aqui e ganho na diferença. Isso é fazer arbitragem, ou mesmo com classes de ativos diferentes, tá? Então, dentro da Bolsa de Valores, todas essas formas de negociação é possível ser protegida com derivativos. Só que aí a negligência das pessoas faz com que elas caiam no mercado altamente alavancado, como é o mercado futuro. E daí nós vamos estudar um pouquinho desse mercado para que os amigos entendam basicamente qual é a dinâmica. Fábio, o que é que eu acho dentro do mercado futuro? Bom, basicamente dentro do mercado futuro eu vou achar o futuro de índices, o futuro de juros, o futuro de moedas e o futuro de commodities, tá? E aí eu dou alguns exemplos. O futuro de que índice? O índice Ibovespa, por exemplo, que é o INFUT, é o índice Ibovespa cheio, tá? E o INFUT, o que é? É o índice mini índice, tá? Esse aqui é uma classe derivada desse, do índice futuro. O INFUT, ele é o contrato cheio, ou seja, geralmente quem opera ele são institucionais. Ele é uma alavancagem muito maior, é necessário um capital muito grande para você entrar. O INFUT não, ele é um contrato que ele pegou 1/5 do que vale o Ibovespa e fez o contrato futuro que você pode operar com microlotes. Então, isso facilitou a entrada da pessoa física, que tem menos capital. E aí a pessoa se joga de pato a ganso nesse instrumento aqui, o INFUT, sem saber onde que ele está alocado e para que ele serve. Ele serve para você fazer hedge, proteção. Só que muita gente, devido à alta volatilidade, entra especulando, inclusive bancos, tá bom? Nós temos também aqui o contrato de juros futuros, que é o DI1FUT, tá? Esse aqui é o de juros futuros, é o que precifica o valor do risco Brasil, e aí a gente consegue precificar os títulos, por exemplo, do governo, os prefixados e tal, eles são baseados nesse tipo de derivativo aqui. É onde a gente compra para se proteger do risco país, por exemplo. As moedas têm também os seus futuros, que são o DOL-FUT, que é nada mais nada menos o real contra o real contra o dólar. Aqui é o contrato cheio, o DOL-FUT, e aqui é o mini contrato de dólar futuro, WDO-FUT. E temos também o futuro de Bitcoin. Nós temos também aqui nesse mercado o mercado de commodities. E para exemplificar, existem inúmeros outros. Existe o açúcar, existe o etanol, existe a soja. Mas eu vou exemplificar dois aqui. CCM-FUT, que muita gente também opera, que nada mais, nada menos que é o milho, é o futuro de milho, e o futuro de boi gordo, que é o BGI-FUT. Tá? Então o que acontece? As pessoas entram no mercado extremamente alavancado, onde se precisa apenas de uma pequena fração do seu valor para chamada de margem da posição para poder operar. Mas Fábio, explica isso direito. Ora, quando eu entro no mercado que serve para proteção e eu estou especulando e é muito justo, eu também faço isso, é preciso que eu saiba quem são meus concorrentes. Os meus concorrentes são bancos, são institucionais, são governos, são pessoas estrangeiras que têm proficiência financeira, que sabem operar. Então, quando eu entro nesse mercado, eu tenho que ter o mínimo de consciência de onde é que eu estou. Senão, eu corro um grande risco de me machucar e perder dinheiro. E aí a pessoa entra no mercado futuro basicamente com pouco dinheiro, achando que vai ficar rico com R$1.000. Não vai. Desculpa dizer, não vai. Tá?
a pessoa tem uma tendência, devido à alavancagem, uma tendência de se machucar mais na hora da perda. Então, para isso é que eu quis exemplificar isso. Olha, vejam, um exemplo aqui como é a alavancagem. O contrato de mini índice do Ibovespa, ele é basicamente dividido por meses. No caso aqui do mini índice, o ING-FUT, o ING25 é o contrato que equivale a 15/12 de 2024 a aproximadamente 15/2 de 2025. Ele fica em vigor esse contrato. Então, se eu estou buscando proteção sobre uma posição que eu assumi em ações, por exemplo, eu vou utilizar esse contrato futuro. Para vocês terem uma ideia, um contrato futuro de mini custa R$24 mil. Por quê? Porque ele é 1/5 do contrato cheio, tá? O contrato cheio está equivalente a aproximadamente ali 120 mil pontos. Então ele vai custar 1/5 dele, R$24 mil. A margem para você poder chamar esse contrato é de R$100. Então, ou seja, eu com R$100 posso operar um contrato que custa 24 mil. Quando está ganhando, alavanco o meu patrimônio, mas quando está perdendo, eu também corro um risco por conta dessa alavancagem, tá? Então eu queria situar os amigos nessa dinâmica para que os amigos entendam em que contexto se está. Tirem um print da tela, comecem a olhar onde que eu estou me metendo, para eu poder, a partir daí, me localizar melhor e assim poder tirar o máximo proveito de todos os componentes da Bolsa de Valores. Em outros vídeos eu vou tratar sobre o mercado de opções, que é um pouco mais complexo, mas nesse vídeo em específico eu vou tratar do mercado futuro e do mercado à vista, que é a porta de entrada para muita gente que aqui chega na Bolsa de Valores, tá? Então, eu deixo um abraço para os amigos, espero que tenham entendido. Eu peço aos amigos que deixem aquele joinha, tá bom? Ajuda a gente aí no canal. E na próxima aula estudaremos a nomenclatura, movimentação, vencimentos e muito mais características do índice futuro, tá bom? Deixa o joinha, segue, compartilha, passa para aquele amigo, dá aquela força pra gente, para o YouTube poder mandar esse conteúdo que é basilar para mais pessoas que chegam na Bolsa de Valores e precisam do conhecimento básico. A minha intenção aqui, basicamente, como assessor de investimentos, é levar a educação financeira e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas entendam a dinâmica dos mais variados ativos que compõem o nosso mercado. Até mais!